Irmãos e irmãs, vamos abrir as nossas Bíblias ou acessá-las aí em Gênesis. A gente vai ler um verso que está lá no capítulo 12 e mais alguns que estão no capítulo 22. Então no capítulo 12, verso 1, Gênesis 12, verso 1, diz assim, só pegar minha água. Economizei tudo que eu podia da minha voz para hoje, hein? Quero sair daqui rouco. 12:1 diz assim: Então o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. E vá para a terra que eu lhe mostrarei. Passa lá para o capítulo 22, por favor. A gente lê do 1 ao 5. Diz assim: passando algum tempo, Deus pôs Abraão agora. Primeiro Abrão se torna Abraão. Deus muda o nome dele, em sinal de alguma mudança interior na vida de Abraão. E põe ele à prova dizendo-lhe: Abraão, ele respondeu: sim, aqui estou. Então Deus disse: tome o seu filho, o seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifica-o ali, como holocausto, em um dos montes que eu lhe indicarei. Então Abraão se levantou cedo pela manhã e preparou o seu jumento. Tomou consigo 2 dos seus servos e Isaque, o seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia, então ele ficou 3 dias na viagem em que ele ia sacrificar o menino. Abraão ergueu os olhos e viu o lugar ao longe. Disse aos seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorar, voltaremos. Vamos orar mais uma vez? Pai de amor, Pai querido, queremos te pedir, Pai, te suplicar mais uma noite, como igreja, como povo teu reunido aqui, que o Senhor nos ilumine, para entendermos a porção que o Senhor tem para cada um de nós nessa noite. Que a gente possa aprender com a Tua palavra, que a gente possa amadurecer na nossa fé, que a gente possa se colocar a caminho, o caminho que o Senhor deseja para cada um de nós, e para nós enquanto igreja Tua. Nos abençoa e fala conosco, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Eu conheci um pastor, alguns anos atrás, uma pessoa querida, uma pessoa muito preciosa, e ele me disse certa vez o seguinte, criticando um terceiro pastor. Ele falou assim: o púlpito, o lugar de pregação, ele não pode ser um lugar em que o pregador usa para dividir com a igreja as suas angústias, para dividir com a igreja as suas dúvidas, as suas questões, os seus dilemas, que o púlpito não podia ser esse lugar. Eu entendo muito bem por que ele fala isso. E é óbvio que eu sei que aqui não é o meu confessionário para ficar contando para todo mundo publicamente, num culto transmitido, tudo aquilo que acontece comigo, André. Entretanto, eu ouso discordar desse amigo, desse pastor, porque o púlpito, ele tem que ser um lugar de verdade. Ele tem que ser um lugar de honestidade. Honestidade. E quando ele fala isso, que o púlpito não pode ser esse lugar para trazer essas questões da parte daquele que prega, eu sei que essa lógica ela predomina. Porque eu vou contar uma coisa para vocês. Os seminários tradicionais, eles são feitos para que
os pastores que sobem nos púlpitos, eles repartam com as suas comunidades, muitas vezes coisas que não necessariamente eles mesmos acreditam ou vivem. O pastor normalmente ele é treinado num seminário para entregar para os fiéis das suas igrejas certezas, convicções, assertivas, afirmações teológicas, que quando você compara elas com a própria dinâmica de vida desse que está pregando, elas não batem. Mas o seminário ensina que o pastor tem que ser essa referência de lugar seguro para entregar para vocês o quê? Certezas. E não questões, não dúvidas, não questões e indagações que a vida desse que está pensando a Bíblia, as Escrituras, a teologia, a pastoral, necessariamente concorda. Os seminários, eles fazem isso. Eles fazem isso. E eu acredito, sinceramente, que isso adoece a alma de quem prega e de quem pastoreia. Eu não consigo me imaginar subindo aqui todos os domingos para partilhar coisas das quais eu não acredito, para compartilhar certezas das quais eu não tenho convicção. Na minha cabeça, e eu espero que você concorde comigo, seria uma desonestidade da minha parte fazer isso. E eu falo para vocês, acho que quem me conhece aqui sabe, é óbvio, gente, é óbvio que eu não sei muitas coisas. É óbvio que eu tenho muitas dúvidas. É óbvio que eu tenho muitas indagações dentro de mim. E que essas dúvidas, essas indagações, elas não são separadas de quem eu sou. Então é natural, é correto, é adequado ao que me parece, que isso permeie também aquilo que eu partilho a respeito do Evangelho junto da minha comunidade de fé. Porque eu preciso ser verdadeiro com a minha comunidade de fé. Aí talvez você se pergunte, mas pastor, você está numa crise de fé? Você está com alguma crise, pastor? O que está acontecendo, pastor? Talvez aqui, daqui a pouco, se eu parasse aqui, alguns irmãos iam falar, pastor, que é oração? Vamos fazer uma oração forte, vamos fazer um círculo de oração pelo pastor, vamos fazer uma campanha para o pastor melhorar. Eu queria dizer para vocês que não, está tudo bem com a minha fé, está tudo bem com a minha fé, porque, ao que me parece, irmãos e irmãs, o fato de nós termos indagações, termos dúvidas, e não sermos os portadores de verdades absolutas, dogmatizadas, etc, etc, isso não significa ausência de fé, isso não torna a minha fé de menor qualidade, muito pelo contrário. A capacidade que a gente tem de ser honesto diante das nossas próprias questões, é justamente o que torna a nossa fé madura, é o que torna a nossa fé profunda, é o que torna a nossa fé honesta, sincera. Nós somos ensinados que o caminho da fé é obrigatoriamente o caminho de certezas absolutizadas. Nós somos ensinados ao longo de várias e várias décadas, e eu fui ensinado assim também com certeza, que a gente precisa desenvolver um tipo de fé e cultivar um tipo de certeza dentro de nós, como se Deus tivesse aparecido para a gente, mandado um documento num PDF, assinado lá no Gov.br com autenticação digital. Você recebeu esse documento de Deus? Deus apareceu para você desse jeito? Falou assim, ó, é o seguinte, Carol, é o seguinte, Medeiros, Simone, Irmã Maria,
está aqui todas as verdades, eu estou autenticando firma aqui no cartório, aqui lá na João Batista, em Osasco, para você ter certeza de que está tudo certinho. Que dia tal, ó, eu estou voltando, seu lugar no céu, a morada está preparada, e está tudo certinho, com os conformes. Gente, sejamos honestos, a fé não funciona assim. Fé não é você se apossar de uma verdade racional, absolutizada, apreender Deus, como se nós fôssemos possuidores daquilo que Deus pensa, daquilo que Deus faz, daquilo que Deus quer. Fé não é isso, não é isso. E o meu ponto aqui nessa noite com os irmãos, com as irmãs, é te convencer que a gente precisa aprender que não há nada errado com as dúvidas. Não há nada de errado com as dúvidas, com as incertezas. Não há nada de errado com isso. E eu digo mais, eu creio, e à luz da história me parece que é um fato, que o grande problema nosso não são com as dúvidas, são com as certezas. Porque é em nome de certezas, de absolutos, de dogmas, que a violência cresce, que a violência nasce. É em nome de Deus, em nome de convicções, certezas a respeito de Deus, que a intolerância impera. É em nome de certezas a respeito de Deus, que a morte, gente, vence a vida muitas vezes. E essa mesma vida, em nome de certezas, ela é reprimida, ela é diminuída. A vida é relativizada em nome da certeza, do dogma. As pessoas, quando matam alguém como herege, na história, na antiguidade, na Idade Média especificamente, como herege, acende uma fogueira e coloca outro ser humano lá para queimar, não é porque tem dúvida, é porque está possuído pela certeza. Alguém que entra hoje em dia no Facebook, no Instagram, em alguma mídia social, e coloca lá numa conta de alguém que não gosta, fala assim, ó, você é um herege, você tem que queimar no inferno, você é filho de Beuzebu. Não fala isso porque está com dúvida, fala isso porque está certeza de que ele que está escrevendo, xingando, cancelando, colocando na fogueira digital, tem certeza absoluta daquilo que crê. E ataque violento o outro. Nós precisamos, à luz, acho que dos textos de Gênesis que nós lemos no começo, dessa história de Abraão, eu queria te convidar para uma jornada que vai nos ajudar, creio eu, para a gente pensar um sentido espiritual e mais profundo sobre o que é fé. E que é razoável a gente aprender a conviver com dúvidas, com incertezas, com questões dentro da gente. Gênesis 12, 1, conta para a gente que um dia o Senhor chamou Abrão. O Abrão estava no clã dele, estava junto da família dele, estava na terra dele, estava na cultura dele, estava com os deuses dele, estava vivendo o mundo dele, que não tinha nada de judaico cristão, nada, de cristão muito menos, né? Não tinha nada de judaico. Ele estava vivendo em um outro universo cultural, religioso, social, econômico. E essa voz diz para ele, Abrão, sai da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai e vá. E vai. Sai da sua segurança e vai. Sai do lugar confortável que você está e vai. Sai daquilo que você está acostumado e vai. Sai de perto dos seus primos, de todo mundo aí e vai. Pega tudo isso que você conhece, deixa para trás e vai. Vai para onde? Vai para uma terra que eu lhe mostrarei. Vou te mostrar. E o que o Abraão faz? Ele vai. Ele vai.
Ele sabe onde que é essa terra? Ele sabe como que é essa terra? Ele sabe quanto tempo vai demorar a jornada? Ele sabe quanto tempo que ele vai esperar para que algumas pistas do que Deus vai falando para ele se cumpram? Ele vai ver promessas e coisas que Deus vai falar para ele ao longo do caminho, concretizadas integralmente? Não, esse Abraão aqui, ele pega e vai, gente. Ele larga tudo e se joga na direção do que essa voz falou para ele, do que o Senhor falou para ele. É por isso que a gente está diante daquele que, na tradição, a gente chama de pai da fé. E essa expressão, ela não tem a ver com uma pessoa que era perfeita, que era joia. Vocês conhecem a história do Abraão? É mentiroso. O cara tem todas as tramóias dele ali para fazer com que as coisas derem certo. O cara aceitou o plano da mulher para pegar a escrava e engravidar dela. O cara era tão xarope, desculpa a expressão, sei o quanto que pai da fé é um negócio assim sacralizado no teu coração, espero que não seja tanto, porque não é isso que o texto quer fazer com a gente. É tão xarope que o cara aceita a proposta da mulher para pegar a escrava, com o filho dele, Agar e Ismael, e mandar os dois para o deserto para morrer. Isso é um Abraão, pai da fé. Esse é o pai da fé. O pai da fé, ele se joga numa direção e ele vai, a trancos e barrancos, erros e acertos, certezas e dúvidas, porque venhamos, é óbvio que tem dúvida nesse processo. Deus vai prometer o filho da promessa para ele, mas se ele pegou a Agar para poder pegar para gerar o Ismael, para poder antecipar aquilo que Deus prometeu, opa, como que funciona isso? É dúvida, inquietação, ansiedade, insegurança, incerteza. Tem coisas acontecendo nesse coração. Esse é o Abrão, o pai da fé. E o Abrão vira Abraão. E lá no 22:1-5, conta para a gente a história de um momento em que esse Abraão, o filho da promessa, que daí é o Isaac e não o Ismael, e longe de mim diminuir o Ismael aqui, mas o Isaac, que é o filho da Sarai com Abraão, quando esse filho nasce, e a expectativa que foi gerada no coração desse pai da fé, devia ser tamanha, que quando esse filho nasce, eu acho que esse senhorzinho aqui, ele virou criança de novo. Eu não sei, assim, a alegria dos meus pais quando a Anne nasceu, quando o Fernandinho, meu sobrinho, nasceu. Não sei se você já conviveu com avós e você viu a alegria de um senhor, de uma senhora, com um bebê, com uma criancinha. Eu acho que de alguma maneira o Abraão, ele experimentou uma alegria quase de avô, assim, falou, meu filho nasceu, Deus me prometeu, ele está aqui comigo. E de repente aquela voz lá de trás que fez com que ele saísse do lugar seguro e se lançasse num lugar que ele não sabe nem para onde é direito, que Deus ia conduzir, o filho da promessa se tornou, é uma interpretação possível, uma âncora, um lugar seguro. Agora eu estou com o meu filhote, agora eu estou com o meu Isaac, agora eu estou com o filho da promessa, agora as coisas se concretizaram, agora eu tenho herdeiro. Agora as coisas podem acontecer, agora eu estou aqui bem. E aí Deus vem e fala, olha, você vai fazer o seguinte, você vai sacrificar o seu filho. E Deus pega, provavelmente, a grande âncora, o grande porto seguro da vida desse homem, depois de muitos anos, e tira do Abraão. Ele se lança novamente numa caminhada de 3 dias. Eu fico tentando imaginar, e obviamente o Kierkegaard também tentou imaginar, o que está passando na cabeça desse Abraão? 3 dias caminhando com o filho que ele ama, levando ele para o holocausto, para ser sacrificado, para ser morto. Você consegue imaginar um negócio desse? A cabeça desse pai? Você acha que ele estava pensando na série Adolescência? Você acha que ele estava pensando no Eternauta?
Você acha que ele estava pensando, no que ele estava pensando? Imagina o tamanho da angústia, o tamanho da inquietação, os sentimentos que não borbulhavam nesse caminho, de um filho dizendo talvez para o pai: papai, para onde a gente está indo? Filhinho, vamos lá. Esse é o Abraão. E Romanos 4,18 nos mostra também uma coisa interessante. Paulo vai dizer assim, não precisa abrir lá se você não quiser, ele diz assim: Abraão, contra toda a esperança, porque não tinha esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito, assim será sua descendência. Contra toda a esperança, em esperança creu. Esse é o grande mistério da fé. Diante das incertezas, das areias movediças da vida, diante das nossas inseguranças, das nossas inquietações, contra toda a esperança, tudo aquilo que a gente está vendo que parece que está errado, que parece que é o caminho equivocado, que parece que a gente não está vendo luz, contra toda essa esperança, em esperança ele creu. E creu aqui não é no sentido de assumir um dogma de fé, é esperança de uma experiência de fé. A fé, meus irmãos e irmãs, ela só pode nascer na medida em que a gente consegue conviver justamente com as dúvidas, as incertezas e as inquietações do nosso coração. A fé, ela é algo que brota desse tipo de solo. A certeza absoluta é a morte da esperança. Quando nós temos certezas absolutas, não tem necessidade de esperança, não faz sentido a esperança. Estão comigo? Estão entendendo? A certeza, no final das contas, é a morte da nossa experiência de vida. É a morte da nossa experiência de vida, meu irmão e minha irmã. E eu espero que fique claro para você, que nós precisamos, enquanto mulheres e homens de fé, acatar o inesperado, acatar a incerteza, acatar a dúvida. A gente não precisa temer isso. Em primeiro lugar, porque a incerteza faz parte da vida. A incerteza faz parte da vida. Você com certeza já deve ter viajado para algum lugar, certo? Foi para a praia com os amigos, viajou com a família, né? Foi lá para um lugar gostoso aqui na América Latina. Você fez alguma viagem gostosa algum dia na sua vida, uma viagem especial. E quando você se junta com aqueles que viajaram com você está num jantarzinho, numa pizza, em algum lugar, e você começa a conversar sobre a viagem, do que você lembra? Do que você lembra? Você lembra do roteiro planejado, de como tudo aconteceu dentro do horário marcado, e tudo foi acontecendo certinho e bonitinho, e como tudo deu certo? Ou você lembra do voo que você perdeu? Ou você lembra do perrengue que você passou lá no hotel? Você chegou lá e falou assim: a minha reserva é tal. Ai, qual que é o teu nome? Calma aí. Ixi, não está aqui não. Ou você lembra do desespero quando você viu o dinheiro acabando, você falou: meu Deus do céu, precisamos correr, vamos economizar agora que a gente precisa voltar rápido. Quantos perrengues você já passou, que depois de passar por eles, quantas coisas inesperadas você vivenciou, que não são elas os motivos das risadas, da zoação, da lembrança, do carinho e do afeto que você teve por aquele instante. Eu brincava com meu pai, a gente já viajou muitas vezes junto, né, como família, e aí eu lembro assim do meu pai, vários momentos, né, eu criança, e algumas coisas davam errado na viagem, meu pai ficava possesso, brabo, ficava chateado, queria tudo planejadinho, Maurão, é o Maurão também lá, né, ele queria que tudo desse certo, mas deu errado. Aí eu cresci, né,
E aí a gente viajou depois comigo, casado, com a minha esposa, e eu falava para o meu pai assim, virou uma piada em casa, né? Falei, pai, alguma coisinha ou outra sempre dá errado. Aí cada hora que acontecia um BOzinho, a gente virava para o outro, alguma coisinha ou outra sempre dá errado. O que a gente lembra? Do que deu errado. Do imprevisível que a gente lembra. Porque, gente, a vida, ela não é um caminho retinho em que tudo vai acontecendo conforme o plano. Ela é um caminho cheio de incertezas, de novidades, de coisas que você não tinha planejado, boas e ruins, que vão acontecendo. A gente, vamos ser sinceros, a gente sabe onde que a vida vai dar? Quando você tem lá os seus 15 anos, ontem foi aniversário da Bibi, filhinha do Rogério, 15 aninhos, né? Aquela cerimônia, deixando a infância para trás, e vai se tornar mulher, aquela coisa bonita, etc e tal. Uma menina de 15 anos sabe onde que vai dar a vida? Você sabia onde ia dar a sua vida com 15 anos de idade? A gente não faz ideia. Vamos aprofundar? Eu te perguntaria assim, você sabe o que é a vida? Tenta definir a vida na tua cabeça aí. O que é a vida? O que é a existência? O que significa viver? O que significa esse negócio que a gente chama vida, que você aparece aqui no mundo sem pedir para ninguém? De repente, você nasce chorando lá, sem ar para respirar, estava tudo certinho na barriguinha da mãe, né? E daqui a pouco você nasce, você vem para a existência, e você vive. O que significa isso? Vamos ser sinceros, gente, a vida, ela é uma grande aventura. Ela é uma grande aventura, a gente não sabe onde que ela vai dar. E eu diria para você assim, fique feliz e contente por saber que a vida é isso, que a vida é um mistério, que a vida é carregada de incertezas, que a vida é carregada de rotas que a gente não estava esperando. Se você quer ter uma experiência potente da vida, você tem que estar disponível para abraçar a dúvida, para abraçar, sabe, entendendo que a vida é espera, que a vida tem que ser vivida, que a vida é um mistério, que a gente tem que se jogar e encarar. É como se Deus dissesse para a gente, sai e vá, que eu vou te mostrar. Mas vai mostrar o quê? Eu vou te mostrar no caminho. Vai viver, vai experimentar, vai ser na vida. A vida não pode ser reduzida à previsibilidade. A vida não cabe num cronograma. A vida não pode ser reprimida. A vida é um mistério que a gente precisa experimentar. A vida é para viver. A vida não é um negócio para a gente teorizar. A vida é para experimentar ela. É se jogar e ir. E se abrir para tudo que pode acontecer nela. Porque tem um monte de variável que a gente não controla. Um monte. Vocês sabem que eu estou com a Anne bebezinha, 1 aninho e meio, e eu fico olhando ela crescendo. Ela começa a falar, se expressar. Tem hora que eu vejo e eu falo, nossa, nunca imaginei que ela ia falar isso. Nunca imaginei que ela fosse agir assim. Nunca imaginei que ela ia ter essa personalidade. Nunca imaginei que isso, que aquilo. 1 ano e meio. Aí alguns já me disseram, se prepara, pastor, você vai ver quando tiver 12. Se prepara, pastor, você vai ver quando tiver 15. Se prepara, pastor. Aí eu pergunto, às vezes alguém está no elevador, eu falo, e aí, gostosa? Aí ela fala, nossa, que delícia essa fase. Eu falei, maravilhosa, né? Mas vai ficando melhor, né? Aí a pessoa fala para mim, não, vai piorar. Eu falo, do que está falando, né? Eu não consigo entender ainda. Mas é óbvio que a pessoa está falando do quê? De imprevisibilidade. Tudo pode acontecer na jornada de vida minha com a minha filha, com a minha filhinha, os caminhos, as possibilidades, os rumos, as trajetórias. Essa é a experiência da vida, meu irmão e minha irmã. Você quer viver pela fé? Você tem que acordar de manhã e falar assim, bem-vindo a dúvidas, bem-vindo a incertezas, vamos te abraçar, vamos para cima. Vou mergulhar nesse negócio, Deus está me chamando para ir para um lugar que eu não sei onde é, mas eu vou.
Não é sobre saber para onde vai, não é saber como que vai ser, não é ter os detalhes, ter o cronograma, ter seguro isso, seguro daquilo. Não tem seguro de nada, gente. É pegar e ir. Essa é a vida, essa é a existência, esse é o mistério. E mais, esse Deus de Abraão, porque essa é a experiência de Deus que Abraão faz na vida. Mas esse Deus de Abraão, ele nunca aparece também completamente. Ele fala, aí o Abraão fica com dúvida, ele se manifesta de novo, ele dá outras pistas, mas ele não se desvela totalmente. Deus, ele permanece sendo sempre misterioso. Sempre misterioso. A vida com Deus, a caminhada com Deus, é uma perpétua surpresa. É uma perpétua experiência de criatividade. É uma perpétua experiência de novidade. Nunca acaba. Você não faz uma classinha de catecúmenos ali para ser batizado, aí você fala, agora concluí minha vida de fé. Sou um homem de Deus de fé e acabou. Gente, a gente nunca para de pensar sobre Deus, a gente nunca para de tentar entender Deus, a gente nunca para de tentar entender a vida que Deus nos doa gratuitamente. Eu, vou ser bem sincero com os irmãos, eu fico muito assustado com gente que escuta muito Deus. Muito assustado. Teve uma vez, alguns anos atrás, chegou uma irmã querida na minha sala, pastor, estou indo embora da igreja. Meu tempo aqui deu, estou indo embora, vou para a igreja tal. Eu falei, é mesmo, irmã? Aconteceu alguma coisa, Deus me falou que eu tinha que ir embora. Eu falei, irmã, Deus abençoe. Vou orar por você, vai na paz. Se Deus falou, gente, acabou tudo, acabou a conversa, acabou a discussão. E tem gente que parece que Deus fala, todo dia está falando. Eu sinceramente, à luz da Bíblia, à luz das experiências de homens e mulheres de Deus, a gente não encontra uma experiência assim com Deus, em que Deus ele está nu diante da gente. Eu tenho a desconfiança de que esse tipo de experiência de quem escuta de maneira cabal, literal, diária, cotidiana, Deus assim, sabe, falando e orientando, é muito provável que a pessoa está tendo uma relação com o ídolo. É muito provável que esse Deus é o Deus que está na cabeça da pessoa. É o Deus que a pessoa esquadrinhou. É o Deus que a pessoa desenhou. É o Deus que a pessoa esculpiu. É o Deus que faz exatamente aquilo que a gente quer que Ele faça. Eu não acredito nesse tipo de experiência. O que eu acredito? Que a vida é essa surpresa e Deus vai aparecendo e desaparecendo, aparecendo e desaparecendo. Ele se mostra e Ele se esconde. Tem hora que a gente tem um testemunho para dar que Deus respondeu e falou com a gente, direcionou. Tem muitos outros, talvez a maioria, que a gente falou assim, eu estou discernindo isso, eu tateei aquilo e olhe lá. E você vai com fé, com coragem, seguindo, pedindo a bênção de Deus sobre a sua vida. A vida de fé é uma vida cheia de fruto que a gente não tem o privilégio de ver nascer. A vida de fé é uma vida cheia de promessa cumprida, que a gente não está lá para testemunhar. A vida de fé é uma vida cheia de recompensa, mas não são as nossas mãos que tocaram as recompensas. Hebreus 11:39 diz isso para a gente. Todos estes homens de fé que a Bíblia relata, diz o escritor de Hebreus, receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Meu irmão, minha irmã, você quer viver com fé? Não viva porque você sentiu seu braço arrepiar na segunda-feira de manhã. Não vai trabalhar porque Deus apareceu para você no quarto dizendo assim, essa semana aí tem trampo, hein? Essa semana tem filho para cuidar, tem mulher para cuidar, tem tudo para fazer. Você quer viver com fé?
Acorda na segunda-feira com um sorriso no rosto, feliz, e fala: Deus, estou aqui. Eu não estou te ouvindo talvez, não estou te sentindo, mas eu vou para cima. Eu vou viver, porque eu não vivo a partir daquilo que eu toco. Eu não vivo a partir daquilo que eu vejo. Eu não vivo a partir daquilo que eu sinto. Eu vivo porque o Espírito soprou em mim, existe uma experiência existencial acontecendo no meu coração, na minha alma. Existe uma força, uma pulsão de vida, uma vida em abundância, como Jesus nos ensina, que está pulsando dentro de mim, dizendo para mim assim: André, tenha coragem de ser, tenha coragem de viver, encare a existência, vá para cima, viva, experimente. Eu estou aqui, você não está me vendo, você não está me sentindo, você pode não estar me tocando, mas eu estou aqui, porque eu sou um mistério. Não tente esquadrinhar, não tente me entender. E talvez, quem sabe, a gente escute aquela fala de Deus para Jó: onde você estava quando eu criei, os alicerces do universo? Quem sabe a gente vive aquela experiência, aí a gente pode viver, quem sabe, até uma experiência mais mística, mais intensa, na hora que a gente se coloca no nosso lugar, e deixa o Espírito pulsar na gente, nos conduzindo pela vida, com a cabeça erguida, com um sorriso no rosto, ou talvez só um sorriso na alma, mas com alegria e felicidade no Senhor de encarar a vida, meu irmão e minha irmã. Amanhã vai despertar 6, 5, 15 para 6, eu não sei que horas que o Senhor desperta. Vai despertar. Vai despertar, não sei se, sabe, será que poxa, hoje, essa semana eu estou com combustível fraco, porque o culto não foi bom. Meu irmão, que fé é essa? O louvor lá do André, só estava o André, não tinha bateria, baixo, eu não sentia aquele grave. Aí não emocionou. Eu não consegui ir para a vida assim, de um jeito legal, como na outra semana que tinha o trio, o quarteto, etc. Irmão, que fé é essa? Que fé é essa? A fé que a gente é convidado para ter é uma fé em um Deus que a gente não vê sempre. A fé também, que a gente aprende com Abraão, é uma fé que a gente se livra da certeza do ídolo. Como eu disse, o ídolo de Abraão, é possível que tenha sido o próprio filho Isaque. A segurança, a estabilidade, aquele lugar que trouxe para ele um fundamento, para ele se ancorar e ficar, e viver naquela estabilidade. Aí vem Deus e mexe nessa estabilidade. Uma vida com fé é uma vida de quem não coloca o seu emprego como essa âncora. Tem gente que tem a vida inteira em torno de um emprego, na estabilidade daquele trampo. A fé está ancorada ali. Ou então a fé está ancorada num relacionamento. Talvez a fé está ancorada no relacionamento com o filho, como é o caso de Abraão com Isaac. Num casamento. Amo a minha esposa, amo o meu marido, ele é tudo para mim. Que lindo, a minha esposa também é tudo para mim. Mas se minha esposa se tornar o fundamento da minha fé, tem alguma coisa de errado. Se a Anne se tornar o fundamento da minha fé, tem alguma coisa de errado. Às vezes a igreja, a instituição se torna o fundamento da fé. Às vezes, um bem de valor, uma conta corrente é o fundamento da fé. Às vezes ainda, uma teologia pode ser o fundamento da nossa fé. E quando você percebe que aquela teologia não encaixa bem, sabe o que acontece com a pessoa? Perde a fé. Sabe seminarista, já viu essa história? O cara foi para estudar teologia e perdeu a fé. Perdeu fé nenhuma. Não tinha fé, meu. Fé não é isso que você vai para uma faculdade, estuda, lê um livro lá de um autor diferente e você perde a fé. A fé estava ancorada em outro campo de racionalidade. Aquilo entrou em crise. Aí perdeu a fé. Não é que perdeu a fé, é que aquilo que se pensava antes não presta mais. Aí mudou, aí entrou em xeque. Irmão, irmã,
a gente tem que deixar que o nosso Isaac se torne, sabe, aquele riso passageiro das crianças. O riso passageiro, o sorrisinho da Anne criança, eu só tenho agora. Daqui a pouco eu não vou ter mais. Essa fase aqui vai passar. Eu não consigo congelar a minha filha e ter ela ali só para mim, controlada. Estão entendendo o que eu estou falando? Eu não consigo controlar o meu emprego e ter ele ali para mim. Eu não consigo congelar uma relação e ter ela só para mim. Eu não consigo congelar minha conta corrente e ter ela só para mim. Essas coisas elas vão, elas mudam. Por isso, irmão, irmã, você quer viver com fé? Você quer experimentar uma jornada de fé bonita? Pare de absolutizar as coisas e aceite que Deus, Ele é um mistério. E é nesse fundamento desse misterioso Deus que a gente ancora a nossa caminhada e a nossa existência. Eu sei, meu irmão e minha irmã, provavelmente você tem dúvidas, você tem questões, você tem medos, existem coisas, incertezas que te apavoram. Eu imagino que você tenha dificuldades, inseguranças, eu imagino que você tenha muitos imprevistos que têm te perseguido, doenças que você não queria que te acometessem e acometeram, entes queridos, familiares. Eu sei que existe um rio de incertezas, de dúvidas, de questões. Essa é a vida real. E está tudo bem. Está tudo bem, meu irmão e minha irmã. Deus, Ele vai se manifestar, não plenamente, mas Ele vai aparecer na vida real. Ele vai se manifestar, você vai caminhar com fé nessa jornada real, concreta, e se abrir para a possibilidade da incerteza, se abrir para a dúvida, acatar isso, é um sinal, irmão e irmã, de uma fé madura. É sinal de uma fé corajosa. É sinal de uma fé profunda. É sinal da capacidade que a gente tem de ser honesto com a nossa própria consciência e com aquilo que a gente está experimentando. Essa noite o desafio para você, meu irmão e minha irmã, é para você olhar para a vida a partir dessa perspectiva de que tem um Deus que falou para você e está falando talvez hoje. Sai da tua terra. Vem para a terra que eu vou te mostrar. Deixa seu Isaac, ele não pode ser o fundamento da sua vida. Para de colocar e depositar suas esperanças, sabe, num emprego estável, todo bonitinho. Pare de depositar sua esperança, sabe, numa família doriana toda rebuscada que você inventou na sua cabeça. Para de depositar sua esperança em coisas que mudam, que são passageiras, porque é da vida a mudança. É da vida ela ser esse rio que vai, que muda e que passa. Como diz o filósofo Heráclito, né? Quando você mergulha num rio, e você sai e mergulha de novo, nem o rio é o mesmo, porque a água já passou, e nem você é o mesmo, porque você já mudou também de entrar e sair, e entrar de novo. Isso é a vida, meu irmão e minha irmã. O convite para você é, se prepare para uma aventura. Amém, meu irmão e minha irmã? Se prepare para uma aventura, deixa o Espírito ir aparecendo de vez em quando, não sempre. Cuidado que todo dia, pastor, estou ouvindo o Espírito falar para mim fazer alguma coisa. Calma aí. Vamos ler a Bíblia, vamos tentar entender direito como Deus se manifesta, como que funciona esse negócio. Mas sabe, aqueles insights que você vai tendo, aqueles sopros do Espírito, vai sendo conduzido por isso. Sabe, não é a teologia do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. É a teologia do Espírito, deixa o Espírito soprar, Espírito sopra em mim, eu vou. Para onde? Não sei. Mergulha na dúvida, mergulha na insegurança, sai da zona de conforto, sai da tua terra, deixa teu Isaac e deixa Deus fazer coisas incríveis na sua vida através de você.
Talvez você não vai ver as coisas incríveis acontecendo, se materializando. Mas tem coisas incríveis que o Espírito quer fazer com a gente. Homens e mulheres de fé. Amém? Quero convidar você a curvar sua cabeça, se colocar diante do Senhor nessa noite. Não sei se eu te frustrei, se você esperava outra mensagem, algo que fosse te dar uma segurança para você caminhar. Eu quero te dizer o seguinte, meu irmão e minha irmã. Como diz João, lá para o Nicodemos, aqueles que são nascidos de Deus são como o Espírito. E o Espírito sopra, e a gente não sabe para onde ele vai. Se tua vida espiritual, se tua jornada de fé, está tudo seguro, está tudo certinho, está tudo bonitinho, está tudo conforme planejado. Tem um Deus dizendo para você, sai da tua terra, leva teu Isaac para o monte. Tem coisas novas que eu quero fazer. Tem coisas novas que eu tenho para te ensinar. Tem coisas novas para você viver. Tem novas aventuras para você encarar. Deixa o Espírito falar no teu coração, meu irmão e minha irmã. Como eu disse, amanhã cedo o relógio vai despertar. Será que a sua semana vai ser de novo tudo igualzinho? Tudo previsível? Será que você não tem que se abrir mais, questionar mais, perguntar mais, se inquietar mais, querer aprofundar a tua vida espiritual, meu irmão e minha irmã? Abandona essa coisa infantil de que está tudo calculado, de que tem resposta certinha para tudo. Vai com coragem viver no meio das incertezas, das dúvidas, das inseguranças. Sabe, vai viver a vida espiritual sem seguro de vida. Confiando que tem um Deus misterioso que você não vê, que está te conduzindo de uma maneira absolutamente misteriosa. E se contenta com isso, se alegra nisso, vai. Vai, meu irmão. A gente só está aqui nessa noite, para pensar nisso, ó. Vai meditando, vai pensando, deixa o Espírito falar. A gente só está aqui nessa noite, porque teve um cara que ouviu um Deus falar para ele sair da sua terra e ir. E ele foi. E ele não fazia ideia que a gente já está aqui, orando e falando em nome do Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Ele não fazia ideia. Por isso vai, meu irmão, que certamente tem frutos lindos para acontecer na existência. Pai querido, estamos aqui como igreja tua, Deus. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos acolhe, nos abraça e tem paciência conosco, nas nossas dúvidas, nas nossas incertezas, nas nossas inseguranças. Amadurece a nossa fé, para que a gente continue indo, apesar dos pesares. Amadurece a nossa fé, Pai, para a gente experimentar a vida como ela é, para encarar a existência como ela é, encarar surpresas, o inesperado, a potência criativa que o Senhor gera e faz em nós, Pai. Ó Deus querido, que a gente tenha muitas e muitas histórias boas para contar, de para onde a nossa vida foi nos levando, nos conduzindo, que a gente possa, como nessas rodas de amigos, relembrar que dessas imprevisibilidades, nós vivemos experiências incríveis com o Senhor. Faz a gente conversar com gente que a gente jamais conversaria, Deus. Faz a gente orar por quem a gente jamais oraria. Faz a gente ser generoso com aqueles que a gente jamais seria. Faz coisas, Senhor, em nós.
Sopra em nós, Pai, nos conduz, nos leva, faz o inesperado, que a gente possa dizer que a gente é gente de fé, e não porque a gente é santo, Deus, mas porque a gente escuta a Tua voz e a gente vai, que a gente possa ir,